Olá, meus amores, tudo bom? Como eu já falei pra vocês, eu tinha vários vídeos gravados em modelos ou em clientes e hoje eu trouxe aqui pra vocês um passo a passo, uma maquiagem que eu fiz em cliente, que é uma pálpebra luz mais alongada. Essa cliente, na verdade, eu já sabia que ela gostava de maquiagem mais intensa, mais marcante, porque ela já é minha cliente antiga, e ela me trouxe como referência uma maquiagem pálpebra luz. E aí eu fiz algumas adaptações pro formato do olho dela, né? Então eu fiz ele mais alongado para realmente alongar o olhar e faz bastante diferença o sentido do esfumado, né? O quanto você eleva uma sombra. Então eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem. Lembrando que os produtos nem sempre eu menciono no vídeo e estão aqui abaixo na descrição, porque no passo a passo da maquiagem, durante o atendimento, eu não consigo ficar mostrando tudo pra vocês, tá, gente? Então sempre que eu lembrar, eu vou mencionar aqui, mas só para explicar o porquê que às vezes não tem os produtinhos, ok? Então é isso, vamos lá! Então vamos lá, amores, eu comecei fazendo a hidratação da pele dela. É muito importante hidratar a pele para receber toda a maquiagem, sobretudo quando você vai fazer uma pele bem elaborada, que você sabe que vai ter cobertura, vai ter bastante selagem, então é um passo que não dá para pular. Eu fiz a hidratação de todo o rosto com o pincelzinho e agora eu tô aplicando o primer. Ela tem uma textura de pele bem bonita, bem lisinha, então o primer ele vem ali mais com o intuito de melhorar a durabilidade da maquiagem, ok? Eu gosto de aplicar o primer com as mãos porque eu gosto de sentir. O primer ele não pode ficar em excesso na pele, senão ele pode craquelar, então tem que ter esse cuidado. Aí eu fui aplicando a base em todo o rosto, eu fui aplicando um tonzinho e misturando na própria pele. Primeiro eu apliquei um tom, vi que ficou um pouco claro, depois eu já vim misturando. Mas não tem problema quando vocês perceberem que às vezes o tom tá um pouquinho mais claro, você ainda tem a parte dos contornos, da iluminação para ajustar tudo isso. E é sempre importante estar observando, porque é um momento que você pode, de fato, vir com um tom de corretivo mais escuro para harmonizar toda essa questão. Podem observar que o corpo dela, ali os ombros, o colo estava mais bronzeado, então por esse motivo eu escolhi um tom de contorno mais escuro e mais quente também para dar esse efeito bronzeado para a pele do rosto também. Eu fui fazendo os contornos conforme as proporções do rosto dela, fui dando acabamento, muito importante de não deixar nada marcado e nada manchado nesse momento, ok? Na sequência, eu vim com corretivo camuflagem aplicando abaixo dos olhos para camuflar a região das olheiras e também ele é um tomzinho um pouco mais claro, o que dá uma iluminação já para o rosto. Então, eu já aproveitei e apliquei em toda a região do centro do rosto, tá? Esse corretivo ele tem um fundo bem neutro, vocês percebem que ele não é amarelado e nem frio, né? Então, por esse motivo, na sequência, eu vim com outro corretivo só nessa região interna, que ele era um pouquinho mais amareladinho. Pra quê? Pra camuflar melhor essa região. Então, é muito importante vocês estarem observando, será que meu corretivo não tá meio acinzentado, não ficou meio... né? E aí você volta e vai fazendo esse ajuste. Na sequência, eu peguei o pozinho translúcido e fui selando o rosto dela. E provavelmente eu tô utilizando o pó da Make More, tá? Quando eu faço essas maquiagens de atendimento, eu não consigo mostrar todos os produtos porque fica demorado, né, mostrar. Então, o que eu lembrar eu vou falando pra vocês sempre, tá? Aí com o pozinho da MAC eu fui aplicando nas regiões centrais do rosto e depois eu vim com o pozinho da Bruna Tavares e apliquei nas regiões de contorno, tá? Então eu fui harmonizando toda essa questão aí com o próprio pó. Tem gente que às vezes pede, Bárbara, eu posso ajustar o tom da base, o tom da pele com o pó? Não 100%, tá? Mas o pó ele vai ser muito importante para essa questão de ajuste de tonalidade. Às vezes você vê que a pele ficou meio pálida, meio clara, você pode vir com os pozinhos e fazer esse ajuste, tá? Aí agora eu tô aplicando o iluminador. Provavelmente é o iluminador da Mari Side, só pela embalagem ali que eu tô vendo. E na sequência eu vou fazer a correção de sobrancelha. Então eu vou fazendo a correção de sobrancelha, alinhando a sobrancelha dela, marcando mais a base da sobrancelha. Eu acho que fica muito bonito, uma sobrancelha bem desenhada na maquiagem, mas isso vai depender da sobrancelha da pessoa, né? Ela já tem uma sobrancelha mais definidinha, já com design, então eu tô simplesmente fazendo ajuste, a correção de alguns pontos, de algumas falhinhas da sobrancelha dela, deixando essa sobrancelha mais marcante. Ela me mostrou uma referência maravilhosa de maquiagem, a qual o olho era bem elaborado, então sempre que eu vou trabalhar com um olho mais elaborado, eu gosto de deixar a sobrancelha também mais definida, mais marcadinha,
pra ficar harmônica com a maquiagem dos olhos, tá? Aliás, aí quando eu vou fazer uma maquiagem mais leve, mais sutil, aí eu deixo a sobrancelha também mais leve, mais sutil. Bom, na sequência eu vou aplicar então a minha camuflagem em toda a pálpebra móvel, no intuito de ser o meu fixador de sombras. Quem me acompanha aí já sabe que eu sempre indico a camuflagem. Depois que eu comecei a trabalhar com a camuflagem, a minha maquiagem ela começou a ficar muito mais intensa, a aparecer muito mais. E olha só, eu cuido bastante dos acabamentos, do corte da sobrancelha. O acabamento, ele transforma a maquiagem, ó. Então, já fica aí a dica para vocês. O acabamento, ele transforma a maquiagem. Eu considero que o acabamento é algo que difere muito uma maquiagem de outra, um profissional de outro. Aí eu comecei a fazer o meu esfumado. E a referência que ela trouxe para mim era uma pálpebra luz. Então eu comecei a criar ali as cores, né, da pálpebra luz e tal. E a pálpebra luz, ela tem como característica o canto externo e interno do olho bem intenso, bem marcado. Só que nesse momento é importante vocês observarem a relação dos olhos da pessoa. Será que ela tem olhos que dá para realmente fazer a técnica, né? Geralmente, o que eu faço? Eu adapto. Então, no caso dela, como ela tem os olhos mais normais, não são tão próximos, mas eu diria que eles são mais próximos do que afastados. Se eu intensificar muito o escuro no início do olho, vai aproximar ainda mais os olhos dela. Então, percebam que o canto interno, ele não tá tão intenso quanto o canto externo. E essa foi a minha maneira de adaptar, ok? Então, não que a gente não possa fazer a técnica. Às vezes a gente, né, tem gente que me pergunta, a cliente vem, a pessoa vem e pede uma técnica que não valoriza. Como é que eu falo para a pessoa? Você não precisa necessariamente falar, basta você adaptar, né? Então, eu deixei o canto interno um pouquinho mais leve do que o externo, percebam que o externo está mais intenso. E aí, o que eu tô fazendo? Aplicando a sombra central. Na verdade, eu tô aplicando uma sombra bem clarinha aí, para ela ser a base da sombra brilhosa que eu vou aplicar na sequência, tá? Então, eu precisei aplicar ela só para ir dando acabamento já no meu esfumado. Olha como ele tá ficando bonito. Outra coisa bem importante também que eu esqueci de falar é que eu fiz um esfumado mais no diagonal para levantar o olhar dela. Então, se vocês compararem depois o antes e o depois, vocês vão ver como essa técnica levantou o olhar. Agora eu tô utilizando uma sombra, utilizei ali uma sombra maravilhosa, líquida da Mari Saad, gente, que eu sou apaixonada, se não me engano é a Quartz. Olha como ela é brilhosa, né? E aí apliquei então o delineado. O delineado eu fiz ele chanfrado, levantando a parte externa dele. Isso vai influenciar muito nessa questão de levantar o olhar. E aí eu esfumei o canto externo do delineado, deixei ele como se fosse um delineado infinito e apliquei sombrinha preta ali no cantinho para dar esse acabamento. Então, de novo, eu apliquei a sombra preta somente no canto externo, para intensificar o canto externo. E o canto interno deixei mais levinho por conta daquela questão de aproximar muito os olhos. Se ela tivesse a característica de olhos mais separados, eu poderia ter intensificado bem o canto interno dos olhos, tá? Então, isso é bem importante estar atenta. Maquiagem, tudo é adaptação. Aí eu peguei a mesma sombrinha e ainda iluminei o cantinho interno para dar mais harmonia, tá? E eu fiquei apaixonada nessa maquiagem. Vocês viram que eu fiz o esfumado inferior bem pretinho, deixei o contorno dos olhos bem pretinho, tudo para vocês verem ali. E apliquei os cílios postiço, tá? Então eu escolhi um cílios mais volumoso. Eu sei que ela gostava, né? Eu já sabia, como ela já tinha maquiado, eu sabia que ela gostava de cílios volumosos, e na referência que ela trouxe, ela também falou, então eu pedi, você gosta de cílios volumosos e tal? Então eu gosto, às vezes, de mesmo depois de já estar fazendo a maquiagem, tá conversando com a cliente para ver se ela tá sobre a expectativa dela na maquiagem, na verdade, né? Porque às vezes você pensa, não vou colocar uns cílios muito grandes, que a cliente não vai gostar, mas às vezes era o que ela queria. E muitas vezes eu até mostro pra pessoa, coloquei ali, você gostou desses cílios? Você acha que tá bom? Você quer um maior, quer um menor? Então, eu perguntei isso a ela e ela amou esses cílios. E eu também. E aí, nos lábios, eu apliquei o batom Mona Lisa, que é um batom da minha coleção de batons. Vocês encontram lá na Cereja Flor, inclusive. As 3 cores da minha linha, que são batons nudes maravilhosos, super usáveis e que eu costumo muito usar em cliente porque ele tem uma durabilidade incrível. Aí eu finalizei aplicando o Cellar da Daisy Peroso e sequei toda com o meu ventiladorzinho. E esse é o resultado maravilhoso dessa maquiagem. Vocês gostaram? Então comenta aqui embaixo que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!